Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é 344, Ruína do Templo e de Jerusalém, a Gênesis capítulo 17. Então, dando-se sequência, essa passagem que nós acabamos de comentar em partes a respeito desses templos, desses poderes momentâneo, passageiro, aqui na Terra, quando nós inserimos que esses templos significam também, esses templos de pedra significa também essa calcificação do orgulho, do egoísmo, e que tudo isso, com o conhecimento e com o tempo, são removidos do nosso eu, porque o nosso eu, ele não precisa do que é perecível. Então, essa passagem, ruína do templo de Jerusalém, mostra o poder aqui momentâneo, aqui na Terra, o poder momentâneo. Porque 80 anos, 90 anos, isso é um piscar de olhos perante a eternidade. Eu penso que o tempo que nós gastamos para piscar os nossos olhos corresponde a alguns bilhões de reencarnações de 90 anos. Porque nós somos imortais, Nós somos imortais. E nessa imortalidade temos toda a eternidade. Então, que templos são esses que Jesus tratou em São Mateus, que se transformaria em ruínas? Esses templos é o que de mal nós trazemos no nosso interior. Porque Jesus, ele usava-se de todas as oportunidades para poder transmitir a mensagem. Então, em momento algum, Jesus ali, naquele momento, ele dizia, em momento algum ele ali estava se referindo, aliás, aos templos aqui da matéria, e sim os templos interior. Por quê? Porque vamos parar para fazer uma análise. Por exemplo, você mora em um castelo. Vamos pensar, por exemplo, assim. Você é um rei ou você é uma rainha. Só para a gente fazer uma análise. O que te faz ser um bom rei ou uma boa rainha? É o castelo ou é o teu coração? É óbvio que é o teu coração que te faz ser um bom rei ou uma boa rainha. Não é o castelo de pedra que te faz ser uma má rainha ou um mau rei ali naquele castelo. O teu coração
aquilo que nós trazemos no nosso templo interior. Não é o templo exterior. É o templo interior. É onde reside a vaidade, a avareza, o ciúme, o orgulho, a arrogância, a maledicência, né? É o templo interior. Porque o castelo em si, ele é uma propriedade, é uma edificação, é uma residência como outra qualquer. Por exemplo, você na tua casa, ou você no teu trabalho, você transforma a tua casa, o teu trabalho, num jardim de inverno, num paraíso. Se você traz esse paraíso na tua mente, no teu coração. Se você é educado ou é educada, se você, né, tem paciência, tem aceitação, tolerância, humildade. Agora, se não, a tua casa é um inferno, o teu emprego onde você trabalha é um inferno. Mas não é a tua casa que é um inferno física e nem o teu trabalho. É o teu eu que é um inferno. Você traz aquele inferno dentro de si. Então, a pessoa que carrega dentro de si o inferno, ele pode se encontrar-se no paraíso, que ele não consegue enxergar o paraíso, porque ele se encontra em estado de perturbação, por causa de todos esses atributos negativos. O contrário, se você traz dentro de si o paraíso, você consegue viver no meio do inferno, né? No meio de pessoas arrogantes, orgulhosas, egoístas, maldosas, pessoas que insinuam, pessoas... Você entendeu o que eu quero dizer? Você consegue. Porque você está em paz com você mesma, com você mesmo. O teu templo interior está em paz. O teu templo interior edificado nos desígnios das leis do Criador. Você traz aquela paz de espírito dentro de si. É essa questão que o representante de Jesus, ele só foge da sociedade se ele não tem certeza de que ele é portador dessa paz interior, dessa paz de espírito. Por isso aqueles que, né, carregam essa incerteza, eles se afastam da sociedade. Eles não suportam mais nada. Eles se trancam num casulo, como uma lesma na sua carapaça. Essas pessoas, elas se magoam fácil. Elas se sentem humilhadas fácil. Essas pessoas você as desmorona com uma palavra, uma frase, aliás. É fácil você desmoronar essas pessoas, aliás. Porque desde o princípio, quando elas conheceram a doutrina espírita, elas não raciocinaram e elas fugiram dos testes.
Sócrates dizia: conheça-te a ti mesmo. Então, a pessoa que foge da sociedade, ele foge de si mesmo. Ele está correndo dele mesmo. Então, com todo respeito, cada um pensa do jeito que quer, mas é o esmiuçamento da ruína do templo e de Jerusalém. Ninguém tem a obrigação de aceitar o que nós estamos dizendo. Isso aqui é um estudo para botar as pessoas para analisar se as pessoas achar conveniente, né? Nós nascemos, nós vivemos, nós existimos para a paz de espírito, para o expurgo, para a lapidação. Agora, como expurgar? Como lapidar? Se nós fugimos dos testes. Eu confesso a você que, devido a tantos açoites que já enfrentei nessa minha vida física, eu já fugi e fujo ainda. Não estou aqui falando isso. Essa matéria é uma matéria praticamente 100% que serve para mim. Mas consciente eu da responsabilidade, eu tenho que agir de acordo com os desígnios de Deus. Não é porque eu me encontro enquadrado que eu vou pensar assim, não vou dizer isso, não. Deus que me livre. Eu ajo totalmente contrário à mensagem. Agora eu vou transmitir essa mensagem para você ver como são as coisas. Nós temos que ser verdadeiro. Por mais que não pratiquemos aquilo ali naquele momento, mais conhecimento nós temos, então muito mais nos é cobrado. Uma hora nós, de tanto persistir, havemos de conquistar, de conseguir e de superar todas essas dificuldades. O que nós não podemos e não devemos é fugir da responsabilidade. Jamais. Então, com todo respeito, você consegue entender que esse templo, esses templos que hão de se demolir, de desaparecer, são esses monstros que nós trazemos dentro de nós? Então, que raciocinemos, né? Mas aqui, dando-se sequência, agora aqui já é um comentário de São Lucas, na questão de número 17. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã, o Cristo dizendo, e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra morte noutra parte, que não em Jerusalém. Como já dissemos em outros vídeos, essas passagens, nós temos que analisar muito bem essas passagens, porque além de ser tá inserido elas em muitos códigos, também há uma certa influência do personalismo dos evangelistas e também uma modificação, algumas mudanças nas traduções. Porque se nós pararmos para analisar, não tem fundamento nenhum, né? Principalmente algumas passagens. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Jerusalém, Jerusalém. Se Jerusalém, Jerusalém
será que não significa os monstros que nós trazemos dentro de nós? Por exemplo, a maledicência, a arrogância, o orgulho, o egoísmo. Também, né? A calúnia também significa Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas pessoas são destruídas por causa dessa Jerusalém que a humanidade, através da maledicência, da calúnia, traz dentro de si. Quantas vezes hei, querido, reunir teus filhos, como uma galinha reúne sobre as asas seus pintainhos, e não o quisestes? Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu, em verdade vos digo, que doravante não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Então, nós entendemos da seguinte forma, olha só. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Jamais nós conseguimos enxergar Jesus com os olhos da matéria, com os olhos da arrogância, com os olhos da maledicência, com os olhos da calúnia, com os olhos do orgulho, da inveja, do ciúme. Jamais com os olhos da maldade, com os olhos da matéria, do materialismo, do apego. Isso enegrece as nossas vistas físicas e também espirituais. Devemos nos despojarmos de todos esses processos se quisermos de fato enxergar Deus e Jesus. Porque Deus e Jesus nós conseguimos enxergar com os olhos da alma. Mas a alma, aquela alma que despojou-se de todas estas maldades que paira no coração, no seio da humanidade. Os interesses, né? Enfim, tudo que não presta, que enegrece a visão. Então, como já dissemos aqui várias vezes, você deseja ver Deus, ver Jesus? Sim, Ele está aí do teu lado. Você está respirando o hálito de Deus, o hálito de Jesus. Olhe para um quadro com os olhos da alma para você ver quantas pessoas você, daquele momento em diante, passa a enxergar. Olhe numa flor com os olhos da alma. Olhe num inseto, né, numa formiga. Olhe no horizonte, olhe nas estrelas, na lua. Observe o calor do sol. Observe as matas, o canto dos pássaros, o barulho da água. Sinta a natureza de Deus envolvendo o teu eu.
Ouça o barulho das cigarras. Eu adoro cigarra. Quando eu percebo que cigarras estão assim, né? Com aquele canto delas, eu até paro próximo para não poder ficar ouvindo aquilo ali. É, porque você é louco, Luiz. Então, se eu sou louco, quero morrer louco. O barulho, né, do sabiá cantando, do canarinho cantando, do trinca-ferro, né, do azulão. Olha, coisas lindas. E quando você põe o pé no chão, assim, descalço, você sente aquela energia do chão vindo do chão, ou você põe o pé na água fria, que você sente aquela energia subindo pelo teu corpo. E quando você abraça uma árvore, você sente aquela energia daquela seiva da árvore, né? Aquele oxigênio puro, o barulho do vento nas árvores, nas folhas. Mas isso você só enxerga com os olhos da alma. Os olhos da matéria, eles foram feitos para enxergar a matéria. Jesus faz parte do tema. Jesus e os apóstolos passavam próximo a um cão que havia, né, morrido, estava morto, e ele estava ali, né, com um odor, né, de putrefação, muitos dias já morto. E os apóstolos todos tamparam a narina e passaram, nossa, reclamando, e Jesus aproxima-se do cão. Que belos dentes tem esse cão. Tem presente. Não é porque ele tinha morrido que ele ficou no passado. Para Jesus tudo presente. Que belos dentes tem esse cão. Então, enquanto os apóstolos estavam ali reclamando daquele odor de putrefação, Jesus observando os dentes do cão. Que belos dentes tem esse cão. Observa para você uma outra coisa, para você ver uma outra coisa. Fugindo do assunto? Não, faz parte. O lírio, o mais belo de todos os lírios, ele nasce no pântano, ignorando-se o pântano. Em momento algum, ele blasfema contra o pântano. Então, ele surge, cresce, abre a sua flor. Todos que passam próximo ao pântano o admira. Que belo lírio, que lindo lírio. O lírio é tão belo que transforma o pântano num paraíso. Porque todo mundo que ali passa observam o lírio ao ponto de esquecerem de que aquele local é um pântano imundo, às vezes até fétido, devido à lama. As pessoas passam próximo a um pé de rosas, que belas rosas, que coisa mais linda, e esquecem os espinhos. As rosas, elas levam as pessoas a esquecer os espinhos.
As pessoas passam próximo a um pé de laranja, a um pé de manga. Na época, nossa, mas que manga tá no ponto. E todo mundo esquece o pé de manga. Esquecem o pé de laranja por causa das belas laranjas. A parreira é esquecida por causa dos cachos de uva. As abelhas são esquecidas por causa dos favos de mel. Então observe para você ver a perfeição divina. Isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Então, para enxergar Deus, enxergar Jesus, é preciso mudar a nossa forma de enxergar, de raciocinar. E só não muda quem não quer. Porque os desígnios de Deus em nosso meio se encontram, inclusive trazemos no nosso eu a centelha de Deus. Vamos para o próximo vídeo.